O que eu achei engraçado foi esse vídeo que resgataram aí da Janja pulando loucamente, né? E o Lula, calma, calma. Calma, respira, mulher, respira. Se aquieta aí no seu canto. Então, muito tem se falado sobre a postura de Janja agora no G20. Muito tem se comentado sobre as falas dela. Inclusive que o próprio pessoal aí da esquerda, né, está dizendo que a Janja está dando munição à direita com algumas falas. Algumas delas foram sobre o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu vou colocar aqui algumas falas pra gente acompanhar. Dizer que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Não é romântico. Eu não tenho medo de você, inclusive. A gente já começa vendo, né? Antes de ir à ofensa que foi feita e a gente entender o porquê que essa ofensa pode no futuro prejudicar ou não as relações diplomáticas do Brasil, a gente vê que sempre tem alguém dando risada, sempre tem alguém apoiando, e essa é uma das questões que tem se levantado muito quanto a isso. Será que foi algo que escapou? Será que foi algo que saiu? Será que era já algo combinado? Algo já... Como eu ouvi numa entrevista que uma pessoa estava falando, não se sabe se foi algo combinado em casa, né? Não se sabe se foi algo que já era esperado. Afinal de contas, era um palco muito grande para uma fala tão pesada e que teria aí um posicionamento político tão marcado para sair assim do nada, né? Então, inclusive acompanhado de risadas. Fica aí a primeira indagação se isso realmente foi algo escapou, né? Ou se não era algo já planejado e coordenado. Vamos continuar. Boa! Fuck you, Elon Musk. É complicado quando a gente... O que é a posição de primeira-dama, né? Primeiro de tudo, muitas pessoas têm falado que isso não se espera de uma primeira-dama, isso não é uma atitude que se espera de uma mulher, que é a mulher do presidente da República. Mas qual é a atitude esperada? Muitas pessoas falaram, quando nós elegemos o Lula, né? Essas pessoas estão retransmitindo a fala. Nós não votamos na Janja. A Janja não estava lá na urna no momento da eleição. A ela cabe a questão de ser, abre aspas, recatada e do lar. Como uma primeira-dama já foi apontada como uma primeira-dama recatada e do lar. E Janja, obviamente, está indo à contramão disso, né? Ela está se demonstrando cada vez mais politicamente ativa, a sua vontade de ser política, a sua vontade de estar na política, a sua vontade de ter um ministério. Inclusive, ela reclama dos seus gastos por não ter um gabinete, por seus gastos para fazer uma carta, se necessário. Confesso que não entendi muito bem essa questão. Gastos para fazer uma carta, realmente, para mim não fez muito sentido. Inclusive vi um influenciador que eu achei magnífico, que ele falou, se você tem gastos para fazer uma carta, me fala que eu te ensino a usar o Word, o e-mail rapidinho, você vai saber como fazer. Que também usa os valores de seu bolso para comprar as suas roupas e, enfim... Cabe aí o indagamento, né? Cabe aí a questão, qual é o objetivo dela e qual é o objetivo do casal Janja e Lula na política. Se de fato eles querem que ela se destaque a ponto de ganhar um gabinete, um cargo aí, lembrando que não é nepotismo, né? Não existe nepotismo neste caso. Cargo político, não existiria nepotismo caso ele cedesse a ela, mas eu não recomendaria você aí ceder um cargo político
para sua mulher, que já está se destacando quando não deveria estar sendo destaque, que é o caso do G20 agora. Ela deveria estar fazendo o papel como todas as outras primeiras damas estão fazendo, de deixar o presidente abrilhantar e falar das suas ideias e fazer a reunião, enfim, né? Ter o seu posicionamento ali marcado. Não quem deve chamar a atenção ser a sua mulher, a primeira dama. Afinal de contas, ela não foi eleita pelo povo em nenhum momento para representá-los ou falar por eles. Antigamente, há muito tempo, as primeiras damas tinham uma função, assim que assumiam o cargo de primeira dama, e que não deu muito certo. E eu não acho que cabe você ser mulher de uma pessoa, quando essa pessoa ser eleita, você automaticamente ganhar um cargo. Porque não se sabe se você é apta a exercer esse cargo ou não. Não é mesmo? Mas estamos tendo aí diversos momentos em que Janja está se destacando negativamente. Para nós pode ser negativamente, não sabemos se isso faz parte aí de um plano para entregar aí um gabinete, uma verba, para ela poder exercer esse papel político que ela tanto demonstra que quer exercer, inclusive já falou publicamente sobre isso. Vamos continuar no vídeo. Tivemos aqui a segunda fala, que foi a fala do atentado em Brasília, né? Ainda não tem um posicionamento quanto a isso, preciso realmente, não vou mentir para vocês, estudar um pouco mais quanto a isso, mas eu estou me preservando nesse vídeo a falar sobre as falas e sobre o posicionamento da Janja. Então, bora ouvir. Encerramento do G20 social, a gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana. Vamos voltar só um pouquinho. Vou voltar. Do G20 social, a gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais... Como é que a primeira-dama fala que o ministro é um grande parceiro, que tem sido um grande parceiro, né, nessa questão de fake news? Como que você anuncia que um ministro é o seu parceiro? Fica aí a pergunta. Queria que vocês comentassem sobre isso, porque poucos estão falando disso, né? Como assim parceiro? Por que essa palavra foi usada, parceria? Eu acho importante as pessoas falarem sobre isso, discorrerem sobre isso de forma, claro, sadia, né? Mas vamos continuar. Que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim. Às vezes parece que é uma tentativa de um stand-up comedy. Parece ser a tentativa de quebrar uma barreira onde a gente fala de primeira-dama, como agir uma primeira-dama, como a primeira-dama deve ser e como ela gostaria e como ela está fazendo para mudar daqui para frente. Talvez seja um plano para as coisas mudarem daqui para frente, não sei. Talvez seja algo já combinado, não sei. Talvez seja uma forma de atingir um outro público. Pode ser talvez uma forma de atingir outro público, né? Um público mais do TikTok, um público mais leve, um público que gosta de levar as coisas mais na piada, não sabemos, mas sabemos que essas falas estão repercutindo e muito, né? Mas, Stephanie, qual é o problema da Janja falar, né, isso? Ela fala o que ela bem entender. Ela vai falar, ela vai discursar como ela bem entender, como ela vem fazendo. Inclusive, ela numa entrevista, simplesmente acenou, não quis falar mais sobre o assunto. A questão é a seguinte, Elon Musk não é mais apenas um bilionário. Elon Musk agora é um dos maiores nomes do próximo governo dos Estados Unidos, que Trump ganhou as eleições e chamou nada mais, nada menos que Elon Musk para assumir ali com uma secretaria que seria mais ou menos como os ministros aqui no Brasil.
Acontece que ele tem uma grande, se não um dos maiores nomes que virão agora nesse novo governo. E muita gente fala sobre síndrome do vira-lata, né? Ah, o Brasil não pode... Não. Eu acho que até uma falta de estudo quando uma pessoa fala isso, porque aí nós temos que falar de relações comerciais, temos que falar de relações de exteriores, política, que é diferente da politicagem, né? Então, sim, existe um impacto muito grande que pode acontecer, não sabemos se irá acontecer ou não, mas o próprio Elon Musk já respondeu, inclusive vou deixar aqui para vocês também a resposta sobre a fala de Janja, né? E eu acredito que cenas dos próximos capítulos, vamos ver. Fica aí a pergunta, queria que vocês comentassem sobre isso, porque poucos estão falando disso, né? Como assim parceiro? Por que essa palavra foi usada, parceria? Eu acho importante as pessoas falarem sobre isso, discorrerem sobre isso de forma, claro, sadia, né? Mas vamos continuar. Que seja difícil ele estar enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim.